Mitos e lendas urbanas. Se você tem algum problema cardíaco ou é muito bundão, eu aconselho você a não assistir esse vídeo. A Bruxa de Bell é uma história sobre acontecimentos sobrenaturais provocados por perturbações de uma entidade misteriosa, que ocorreu em uma casa no distrito de Adams, estado de Tennessee, Estados Unidos da América, entre os anos de 1814 e 1821. Dizem que esses eventos foram escutados e documentados por mais de 100 pessoas. Entre aqueles que dizem ter testemunhado esses acontecimentos estranhos está o ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, e por isso ele é um dos eventos mais famosos e documentado na história paranormal. Alguns acreditam que a Bruxa de Bell era uma mulher chamada Cat Betts, uma vizinha muito estranha de Bell, que tinha um processo contra os Bells sobre a posse de sua terra. Muitos pesquisadores ao longo dos anos passaram a acreditar que a bruxa era na verdade um poltergeist, e que a casa de Bell foi construída sobre um cemitério indígena, motivo pelo qual existiam tantas perturbações. Segundo a história, as perturbações começaram em 1817, quando John Bell encontrou um animal muito estranho em um campo de milho de sua propriedade. O animal foi descrito como tendo o corpo de um cachorro e a cabeça de um coelho, e desapareceu quando John Bell atirou nele. O incidente foi rapidamente seguido por uma série de manifestações estranhas. O ruído de batidas, mordidas e mastigações começaram em volta e fora da casa, mas eventualmente surgiram dentro da casa de Bell. Houveram também relatos de que aconteciam terremotos na propriedade apenas de John Bell. Em seguida, os filhos de Bell relataram aos seus pais que seus lençóis estavam sendo regularmente arrancados das camas e atirados no chão por uma força invisível. A família então relatou que começaram a ouvir uma voz terrível surgir à noite, fazendo ruídos grotescos. Apesar de tudo isso, John Bell não acreditava que qualquer entidade sobrenatural estava causando esses acontecimentos misteriosos. Após esse episódio, as coisas pioraram. Certa vez, a filha mais nova de Bell, Betsy Bell, e seu irmão foram violentamente agredidos. Seus cabelos eram puxados e uma força invisível batia em seus rostos. Mas John Bell era um homem orgulhoso e teimoso, advertindo sua família para nunca contar a ninguém o que estava acontecendo na casa, para que os vizinhos e outras pessoas não pensassem que eles eram loucos. Esses eventos continuaram por mais de um ano antes de John Bell finalmente quebrar o sigilo e contar aos seus vizinhos, James Johnson e sua esposa. Ambos relataram que haviam testemunhado muito dos acontecimentos estranhos e assustadores na casa de Bell. Foi nesse momento que os acontecimentos bizarros que ocorriam na casa de Bell se tornaram conhecidos de toda a comunidade, especialmente os relatos sobre uma voz que surgia falando alto e claramente, cantando e até mesmo citando a Bíblia e eventos com precisão, descrevendo fatos acontecidos em lugares que estavam a quilômetros de distância. O ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, ouviu falar do fantasma que assombrava a família Bell, então decidiu ver de perto. Isso foi em 1829, quando Jackson e sua comitiva estavam perto da fazenda Bell. Eles encontraram uma presença invisível que parou sua diligência na trilha. Então imaginou que seria a bruxa dos Bells que seria o responsável por aquele fato. Naquele momento, um dos homens do grupo de Jackson alegou que aquela entidade que era uma bruxa maligna, e que então eles iriam eliminar o espírito. De repente, o homem começou a gritar e contorcer seu corpo, e foi logo após ele ter feito essa declaração. Eu já disse em outro vídeo, nunca mexa com as forças do mal. Jackson e sua comitiva deixaram a fazenda Bell por volta do meio-dia do dia seguinte. Dizem que Jackson falou: eu prefiro lutar contra todo o exército britânico do que lidar com a bruxa dos Bell. Betsy Bell se tornou noiva de um vizinho chamado Joshua Gardner. Logo em seguida, a entidade que perturbava os Bells começou a seguir e insultar Joshua, provocando e os agredindo sempre que estavam sozinhos. Betsy terminou o relacionamento na véspera da Páscoa do ano de 1821.
A voz macabra da entidade continuou de forma muito clara a declarar sua antipatia por John Bell e de sua intenção de matá-lo. Eu quero você, Bell. Eu vou te matar. Bell sofreu frequentes ataques de socos e tapas em seu rosto, muitas vezes deixando-o sem fala. John Bell morreu em 20 de setembro de 1820 de forma misteriosa. Um frasco que continha seu remédio foi trocado por um veneno mortal. O médico foi chamado para investigar e seu veredito foi envenenamento acidental. Logo esse engano foi atribuído à bruxa dos Bells. Um frasco pequeno e estranho contendo líquido não identificado que ele tinha aparentemente ingerido por acidente foi encontrado perto do corpo. A família disse que ouviu uma voz dizer: Finalmente consegui. Eu dei uma dose muito grande para o John. Mais tarde, no enterro de John Bell, os hóspedes do funeral relataram ter ouvido uma voz rindo e cantando. A morte de John Bell assinalou o fim dos eventos estranhos, mas Lucy Bell disse que uma voz lhe disse que a entidade voltaria no ano de 1838. Durante a visita do mesmo ano, John Bell Jr. disse que uma voz falou com ele, prevendo eventos como a Guerra Civil Americana, a Grande Depressão e as duas guerras mundiais. Segundo a história, a entidade realmente voltou em 1828 e em seguida disse que retornaria após 107 anos, em algum momento no ano de 1935. Muitas pessoas acreditam que o espírito retornou em 1935 e passou a residir na propriedade de Bell e permanece lá até hoje. É relatado que os sons fracos de pessoas falando e crianças brincando às vezes pode ser ouvido na área da propriedade. Na antiga propriedade dos Bells existia uma caverna. Os atuais donos relatam que acontecem eventos muito estranhos nessa caverna. Seria hoje a caverna o local onde a bruxa dos Bells está presente? A atual proprietária da terra dos Bells afirma que na caverna da propriedade existem coisas estranhas acontecendo. Seria a bruxa dos Bells? Para alguns, Kate Betts, uma excêntrica vizinha dos Bells, que disputava terras com John Bell, foi quem jogou a maldição que matou John. Portanto, tome muito cuidado a quem mora do seu lado. Você não sabe o que pode esperar dele.